Olá pessoal, vamos trocar uma ideia sobre a L-carnitina e as suas diversas aplicações. A carnitina é considerada um suplemento alimentar, né? Você tem várias formas da carnitina, você tem o tartrato, você tem a acetilcarnitina, ou seja, você tem várias apresentações, vários derivados da carnitina no mercado. É considerado um suplemento alimentar, então você encontrará, por exemplo, em lojas tipo Body Shop, você encontrará como medicamento, inclusive você encontra como uma forma injetável, né? A forma injetável é uma forma bastante interessante, por quê? Porque ela vai dar 100% de biodisponibilidade. A carnitina ela é muito mal absorvida, né? A carnitina ela é pouco absorvida e esse fato dela ter absorção muito baixa, de 10 a 15%, faz com que a necessidade de carnitina deva ser avaliada com relação à forma de aplicação. Aqui você tem a forma da carnitina. A carnitina é acetil L-carnitina, né? A forma acetilada é um éster. E a carnitina ela pode ser produzida no seu corpo, que você usa para produzir a carnitina, a lisina, o aminoácido essencial, né? O primeiro passo é fazer a metilação da lisina, você faz a trimetillisina. E para fazer a metilação você usa um metilador do nosso corpo que chama-se S-adenosilmetionina. Por sinal, essa adenosilmetionina hoje saiu um trabalho muito legal dela, falando dela como a epidroga, né? A epidroga que é uma droga associada a mudanças epigenéticas, né? Então você gera a trimetillisina, né? E a trimetillisina sofre uma série de reações. Você precisaria da vitamina C, você vai precisar da vitamina B6, você vai precisar do ferro, né? Para fazer essa adenosilmetionina e metilação, você precisa da B2, da B6, da B12 e do ácido fólico. Você faz então a sua famosa carnitina que você incorpora no seu metabolismo. Ele será incorporado na membrana mitocondrial e na mitocôndria ela funcionará como agente de transporte, um agente de transporte onde ela vai transportar os ácidos graxos, né, para sofrerem a beta-oxidação. Evidentemente você tem várias formas de usar a L-carnitina. Você pode usar por via oral, você pode fabricar, né? Essa é a primeira forma. Você pode usar por via oral, você pode ingerir no alimento, né? E você pode usar por via parenteral. A via parenteral mais comum e a via endovenosa. A dose de carnitina é uma dose geralmente alta para ser feita via intramuscular. O problema da dose oral muitas vezes é que a absorção, o percentual de absorção é baixo, como eu já falei para vocês. Ele é transportado até a sua mitocôndria. Lá na sua mitocôndria ela funciona como uma coenzima de transporte de ácidos graxos, né? Ela transporta os radicais acila para dentro da mitocôndria, onde aí você processará o que nós chamamos de beta-oxidação, gerando acetilcoenzimar, gerando também NADH e FDH2, que você utilizará na cadeia de transporte de elétrons para refazer o seu trifosfato de adenosina. Então a carnitina é fundamental, é uma coenzima fundamental quando você foca o metabolismo energético derivado do metabolismo oxidativo de ácidos graxos, né, especificamente de ácidos graxos. Então você anexa ele no seu metabolismo e basicamente você precisa dela para fazer esse transporte. Então o ácido graxo ele é transportado até a membrana da sua célula. No caso aqui o exemplo é uma célula muscular, né? O ácido graxo ligará na coenzimar, lembrando, só para lembrar da bioquímica antiga, né? A coenzimar você faz a partir da B5, né? Você faz a acilcoenzimar, acil é o nome genérico que nós damos para radicais do ácido graxo. Você faz a acilcoenzimar, você transporta esse acil para dentro da mitocôndria, né? Via carnitina para miltontransferase, e usa a carnitina fazendo acilcarnitina. E depois, pela ação da carnitina palmitotransferase tipo 2, você libera esse radical acil que liga novamente na coenzimar, fazendo acilcoenzimar. Essa acilcoenzimar sofrerá o que a gente chama de ação de beta-oxidação, que é como se fosse uma tesourinha metabólica que vai cortando esse ácido graxo em sequência de 2, né, fazendo um monte de acetilcoenzimar. Esse acetilcoenzimar ele pode ser usado para várias coisas, né? Um é para fazer seus corpos cetônicos, né? O outro é para ser utilizado no ciclo do ácido carboxílico ou ciclo de Krebs, né, para fazer NADH, FDH2 e GTP. E nesse caminho você vai fazer NADH, FDH2, que na cadeia de transporte de elétrons você usará para refazer seu ATP, o seu trifosfato de adenosina, né? Então, assim, falar assim, peraí, mas a carnitina serve só para isso? Não, mas essa é a função principal dela.
Então, toda vez que você pensar assim que vai precisar de ácido graxo para fazer energia ou refazer sua energia, você precisará da carnitina. Isso é impensável você fazer energia a partir de ácidos graxos sem a carnitina no organismo, né? E existem até exames metabolômicos que fazem esse diagnóstico. Existem alguns exames que você avalia no paciente, né? O ácido bérico, o ácido adípico, o ácido etilmalônico, que são derivados do metabolismo parcial do ácido graxo quando você tem falta, por exemplo, de carnitina ou tem falta de B2 ou B3. É uma beta-oxidação incompleta, né? Que seria assim o marcador metabolômico que a gente poderia mostrar para você. Então a carnitina, a presença ou não da carnitina é como se fosse um regulador metabólico. Então imagina você que você é um fundista, né? Você é um corredor endurance que usa o ácido graxo como fonte de energia primariamente. A gente não usa só, né? A gente usa primariamente, mas também usa a glicose. Se você tiver falta da carnitina e você precisar continuar fazendo o seu ATP, você não usará o ácido graxo, você terá que usar a glicose. Automaticamente você passará pela glicólise anaeróbia, né? Então isso vai mudar o seu fluxo energético. É lógico que o ácido graxo ele vai fornecer energia por um tempo mais prolongado, né? Esse tempo mais prolongado vai propiciar uma atividade física mais constante, mais leve, mas mais duradoura, né? Então, os indivíduos que fazem uma atividade física aeróbica de uma duração muito extensa, preferencialmente eles usam esse caminho do ácido graxo. Eles, é lógico, podem optar pela glicose ou não, e quando ele precisar aumentar o fluxo metabólico para produzir mais ATP, você vai fazer uso da glicose, ou da glicose via oxidativa ou da glicose via anaeróbia. Então eles consideram que a carnitina pode ser uma espécie de, a sua presença ou ausência pode ser uma espécie de regulador do fluxo energético. Então tem carnitina e eu posso usar ácido graxo. Eu sempre questiono, né, essa questão de opção metabólica, por quê? Se você tiver muita mitocôndria, é lógico que o seu ATP pode ser fornecido via metabolismo oxidativo mitocondrial sem precisar fazer glicose anaeróbia. Só que se você tiver muita mitocôndria, talvez você consiga usar muito mais o metabolismo oxidativo de ácido graxo do que fazer o metabolismo oxidativo de glicose. Eu ainda não vi trabalhos que pudessem fazer essa comparação, por exemplo, com biópsias musculares, né, com a densidade mitocondrial, ou mesmo analisando a atividade da citrato sintetase, por exemplo. O fato é que a carnitina é um regulador metabólico. Existem estudos também sugerindo que a carnitina estaria associado a um aumento da resposta ao IGF-1, assim como também um aumento de receptores, né, de esteroides anabolizantes. Esses estudos merecem um acompanhamento adicional, né? Não sabemos se isso vai ser realmente comprovado. Na imagem que eu mostro para vocês, você vê a L-carnitina aumentando, né, a atividade do IGF-1 no indivíduo. Teoricamente, isso levaria a um aumento de síntese proteica, ou seja, de massa muscular. Isso ainda precisa ser comprovado de forma mais difícil de ser contestada, tá? Então eu confesso para vocês que eu estou aguardando mais artigos, inclusive com relação à densidade de receptores de hormônios esteroidais também, que segundo os estudos a carnitina aumenta, né? A carnitina ela tem um efeito direto antioxidante. Esse é um efeito além do efeito dela no papel mitocondrial. Então, como ela faz esse transporte de radicais acil, né, de ácidos graxos para beta-oxidação, esse é o papel dele. Como ele faz nesse caminho da beta-oxidação NADH-FDH2, e NADH e FDH2 são moléculas redutoras ou antioxidantes, depende de como você quer ver. A carnitina, então, na quantidade adequada, vai ter um efeito antioxidante indireto, mas ele também tem um efeito antioxidante direto, uma vez que ele quebra ferro e cobre. Ferro e cobre, eu lembro vocês, eles são associados à reação de Fenton, né? Reação de Fenton, que é o caminho metabólico onde o peróxido de hidrogênio é convertido a radical livre hidroxila, né, em presença de metal de transição. Então ela vai ter um efeito antioxidante de forma direta. Há estudos mostrando que a carnitina também ela sinaliza ativando o fator de transição NRF2. O NRF2 é um fator de transição que, ao ligar no seu DNA, ele vai estimular a produção de enzimas antioxidantes, enzimas detoxicantes de fase 2, né? E terá um efeito anti-inflamatório, inibindo a atividade do fator nuclear de transição kappa-B. Então ele também tem esse efeito indireto antioxidante via o NRF2, né?
E ele vai exatamente fazer essa compensação do estresse oxidativo. Imagina você que toda vez que você quebra o ATP e não refaz ele e gera o AMP, que é o monofosfato de adenosina, o monofosfato de adenosina com certeza gerará o ácido úrico, que é o caminho natural dele, né? Ao usar o monofosfato de adenosina e gerar ácido úrico, você gerará também o que? Estresse oxidativo, né? É o caminho da enzima xantina-oxidutase. Esse é outro papo também que dá muito pano para manga, né? O fato é que a carnitina tem efeito antioxidante, a carnitina traz um benefício bem diverso, né? Tanto é que estão falando muito do efeito da carnitina na prevenção da perda de massa muscular. O papel dela na mitocôndria é fundamental. Se você analisar que a diminuição da capacidade funcional muscular pode ser parcialmente compensada pela carnitina, que é um substrato para beta-oxidação que vai aumentar a eficácia de produção de ATP no metabolismo oxidativo. Se você ver por esse caminho, a carnitina será um produto que você utilizará para melhorar a qualidade muscular no seu paciente. Eu não vou dizer que você vai aumentar a massa muscular dele. Eu vou dizer apenas que você pode aumentar nesse paciente a capacidade de ressíntese de ATP. E se você fizer mais ATP, é lógico, a qualidade da sua contração muscular será mais eficaz, né? Considerando os outros fatores a serem considerados. Então a carnitina é associada ao metabolismo de ácidos graxos, de cadeia longa primariamente, né? Ele é associado ao catabolismo do BCA, então quando você pega o BCA, os ácidos graxos de cadeia ramificada, tira o nitrogênio nele, o caminho metabolismo oxidativo dele precisa da carnitina, tem um efeito protetor da mitocôndria, aumenta a capacidade antioxidante. Segundo os estudos, eles estimulam o PPAR, né, receptor ativado por fosfato de peroxissomo do tipo alfa, né, o que aumentaria mais ainda a capacidade oxidativa de ácidos graxos. A carnitina tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, esse é outro ponto fundamental que nós devemos considerar, além do efeito dele na energia. E ela é considerada neuroprotetor. Por quê? Ela, segundo os estudos, ela melhora a absorção do ácido gama-aminobutírico, né? Aumenta os níveis de acetilcolina. Esse aumentar o nível de acetilcolina pode ter relação com o fato dela fornecer muita acetilcoenzima, porque a acetilcolina, para ser produzida, precisa do acetil, e esse acetil vem de onde? Vem da acetilcoenzima A. E quem melhor para fornecer acetilcoenzima do que a beta-oxidação, né? Então ele é um doador, ele é passivo do que a gente chama de síntese de grupos acetil. Talvez no futuro a gente vá ver o papel dela na acetilação de estonas também, que possivelmente vai aparecer alguma coisa nessa área, né? E ele, segundo os estudos, aumenta o fator neutrônio derivado do cérebro. Isso melhoraria a plasticidade neuronal. Então a carnitina tem vários efeitos além daquele só energético, né? A regulação de expressão de genes também é ventilada como parte do efeito da carnitina. E a carnitina, ela também diminui a resistência à insulina. Então, até que a carnitina, por exemplo, é uma opção para você trabalhar com meninas com síndrome do ovário policístico, né? A carnitina também, ela melhora o metabolismo oxidativo do espermatozoide, aumentando a capacidade do espermatozoide de seguir adiante, que é outro ponto também fundamental do efeito da carnitina, particularmente em infertilidade fator masculino. Então, se você notar, o efeito no ovário policístico, por exemplo, na diminuição da resistência à insulina, pode trazer um benefício na infertilidade feminina, e o melhora da motilidade do espermatozoide traz um benefício na infertilidade masculina. O fato dela que ela é metal de transição também é um ponto muito importante, ou seja, é um ponto adicional para você usar a carnitina. A despeito de tudo, a carnitina, os estudos de biodisponibilidade, eu vi estudos, por exemplo, de biópsia muscular, né? Quando você ingere a carnitina, você tem um aumento da carnitina plasmática, né? E os estudos são bem tranquilos quanto a isso. Inclusive, há estudos com biópsia muscular mostrando o aumento do nível de carnitina após a ingestão de carnitina por via oral, né? O problema que eu vejo nos estudos de carnitina, mas isso é uma questão minha mesmo, a dose muito elevada, né? O pessoal geralmente, devido à absorção baixa, usa doses muito elevadas. Eu particularmente, né, eu tenho formação de farmacêutico, eu prefiro dar doses menores e dividir ao dia. Isso torna mais difícil usar o produto, mas por via oral seria uma saída mais interessante, né? Quando o produto é mal absorvido numa dose muito elevada, nós geralmente administramos doses menores com maior frequência. A carnitina, então, ela é usada em infertilidade fator masculino, melhora a motilidade do espermatozoide, e os estudos mostram esse efeito, né? Basicamente, é uma coenzima mitocondrial.
É lógico que se você tiver a produção de carnitina 100% e o seu espermatozoide carregar aquela carnitina quando é suficiente, a administração de carnitina não vai trazer nenhum benefício. Esse é um ponto primário. A carnitina vai trazer um benefício nessa questão coenzima mitocondrial quando você tiver a demanda reprimida. Esse é um ponto que nós sempre devemos analisar quando a gente estuda suplementos alimentares, né? Quando você vê uma coenzima Q10, uma carnitina, a coenzima Q10 tem um efeito antioxidante também, né? Mas para melhorar a função deslocamento do espermatozoide, a coenzima Q10 tem que atuar como coenzima, né? E ela só vai funcionar se ela tiver uma demanda reprimida, ou seja, se você estiver com nível baixo da coenzima Q10. A carnitina é a mesma coisa, né? Então a carnitina, ela melhora, né, o metabolismo do seu sistema nervoso central. Há estudos mostrando o benefício da carnitina no ovário policístico, né, na síndrome do ovário policístico. Realmente a carnitina, assim como a N-cisteína, assim como a metformina, tem demonstrado esse benefício. Há estudos bastante interessantes sobre a carnitina nessa área. A carnitina diminui a resistência à insulina, aumenta a sensibilidade à insulina, evidentemente que você tem um benefício na síndrome do ovário policístico, uma vez que sempre que a gente trata o ovário policístico, ou pelo menos na maior parte das vezes, né, a gente foca a resistência à insulina nos pacientes. Do ponto de vista bioenergética muscular, você vai falar assim, a carnitina vai funcionar para melhorar, né, a bioenergética muscular? A resposta é muito simples, né? Se o seu paciente tiver uma demanda reprimida, vai sim, né? Mas se o seu paciente estiver legal do ponto de vista carnitina, não vai fazer a menor diferença. E tudo isso tem uma relação com o fato de você atender seu paciente e entender o metabolismo dele. Se ele tem carnitina o suficiente, administrar mais carnitina não fará muita diferença. Mas se ele tem falta de carnitina, sim, administrar a carnitina fará diferença. Lembrando que a carnitina é uma coenzima que, para você produzir, tem uma certa complexidade metabólica, né? Você precisa da lisina, você precisa da éster-metionina, você precisa da vitamina C, do ferro, né? Da B6, você precisa do ácido fólico, da B2, da B3, da B12, né? Ou seja, tem uma demanda metabólica bastante complexa para suprir a sua necessidade de carnitina. Essa tabela mostra, né, os estudos onde a administração de doses elevadas de carnitina traz um benefício no desempenho aeróbico dos indivíduos, né? Nem sempre vai funcionar, evidentemente, né? A gente não espera que funcione em todo mundo, por quê? Porque vai depender da demanda reprimida. Um ponto que eu vejo muito, né, isso não vou dizer que seja um erro, né? Quando você fizer uma dieta cetogênica no seu paciente, é muito provável que ele precise de mais carnitina, uma vez que você está sobrecarregando o metabolismo de ácido graxo, né? Outro ponto importante também na carnitina é que quando você fizer uma termogênese, ou quando você induzir a termogênese do seu paciente, a termogênese parte da premissa que você vai fazer mais beta-oxidação, a demanda de carnitina será maior. Você tem que exatamente fazer essa análise se o paciente vai precisar ou não dessa demanda aumentada. Mas os estudos, né, com suplementação de carnitina têm demonstrado um benefício no desempenho aeróbio, né? No resistido, na questão do IGF-1, na questão esteroide anabolizante, nós vamos ter que aguardar mais dados, né? Não impede você de usar para ver o resultado. Eu não faria isso, mas vamos esperar para ver mais dados, né, estudos clínicos, né, para ver para onde vai esse sistema. Esse último estudo que eu peguei para vocês para mostrar aqui é um estudo de revisão, mostrando o benefício na atividade aeróbica. Como é uma coisa mitocondrial, ela pode ser necessária em algumas patologias. O que eu vejo de mais interessante é na questão da infertilidade fator masculino, né? Mas a esteatose hepática ou a fígado gorduroso não alcoólico também você precisa de mais carnitina. O fato é muito simples, né? Você tem uma inibição da beta-oxidação no paciente com esteatose hepática. Então, por que acontece essa inibição? Porque quando você induz a lipogênese, você aumenta a concentração de malonil-coenzima A. A malonil-coenzima A, que é um intermediário na lipogênese, ela inibe a carnitina palmitoyltransferase. Então, automaticamente, a sua beta-oxidação será inibida. Isso, na minha opinião, tá? É lógico que vocês não precisam compartilhar dessa opinião. Coenzimas mitocondriais seriam um suporte terapêutico nos pacientes com esteatose hepática. Aqui você vê, né, a suplementação de carnitina, já doses menores, né, aqui 250 mg 2 vezes ao dia, 600 mg, trazendo um benefício inclusive nas enzimas alanina aminotransferase e aspartata aminotransferase em pacientes humanos. Você tem estudos em animais aqui embaixo também, né, mas em humanos você vê que ele demonstra benefício, né? Então aqui você vê a melhora da LT, AST,
diminuindo, por exemplo, o índice de fibrose nos pacientes, né? E a dose não é aquela dose fantasticamente elevada. 250 mg 2, 3 vezes ao dia funciona muito bem nesses pacientes, né? E aqui uma comparação interessante, eles compararam com a metformina também, mostrando o benefício. Aqui eles mostraram a diminuição da 8-hidroxideoxygonosina. Lembrando você, né, a 8-hidroxideoxygonosina é um marcador do estresse oxidativo do DNA, né? Então você vê um benefício da suplementação de carnitina nos pacientes com esteatose hepática. Esse estudo foi para pacientes com insuficiência crônica, insuficiência cardíaca crônica. O coração, ele é um exemplo de um órgão que processa primariamente o metabolismo oxidativo de ácidos graxos, né? O coração, ele, em todas as fases da vida, o coração ele usa mais o ácido graxo para refazer seu ATP do que a glicose. Quando o seu coração começa a usar a glicose, ou ele está precisando fazer anabolismo, ou ele está precisando fazer o desenvolvimento ou a regeneração. O fato é que a carnitina é uma coenzima fundamental para o seu coração fazer energia ou refazer energia. É lógico que você vai precisar do oxigênio, a perfusão sanguínea, nunca é separado, né? Mas esse estudo aqui mostrou, por exemplo, um benefício da suplementação de carnitina, né? Um estudo tipo meta-análise, que você vê a plotagem, uma diminuição da mortalidade de todas as causas dos pacientes, né? A favor da carnitina. Lógico que você não vai usar só carnitina no paciente com insuficiência cardíaca crônica, né? Você tem que usar mais produtos, inclusive melhorar a perfusão sanguínea é fundamental, né? Seria talvez o ponto principal, mas hoje em dia se fala muito em bioenergética cardíaca nos pacientes, né? Particularmente com o paciente com insuficiência cardíaca crônica. A carnitina deve fazer parte dessas fórmulas que você usa para bioenergética cardíaca. Então os estudos mostram, né? Mesmo os níveis de marcadores de insuficiência cardíaca, quando você administra a carnitina, você tem um perfil favorável quando os seus pacientes com insuficiência cardíaca crônica utilizam a carnitina como suplementação no dia a dia. Ou seja, a carnitina é uma coenzima mitocondrial fantasticamente útil quando você pensa em metabolismo de ácidos graxos, metabolismo oxidativo de ácidos graxos. O coração é o principal exemplo desse caminho, inclusive melhorando a fração de ejeção ventricular esquerda, como você vê nesse gráfico que eu mostro para vocês aqui, né? O débito cardíaco também é aumentado a favor do uso de carnitina, né? Então os estudos mostram esse efeito. É lógico que você tem que incluir ela dentro de um estudo mais integrativo, ou seja, de um tratamento mais integrativo, né? Você não vai resolver o problema do seu paciente com carnitina. Você vai ajudar a resolver o problema do seu paciente com carnitina. São duas posições que nós devemos analisar, né? E tem que ser bem racional quanto a isso, tá bom? Então, quando você pensar em otimizar o metabolismo energético, e esse metabolismo energético depende da oxidação de ácidos graxos, a carnitina deve fazer parte lá do seu arsenal terapêutico. É lógico que a B2, a B3 também são fundamentais, assim como rodar o cílio de Krebs também. Aí você precisaria principalmente da B1, da B2, da B3, assim como a coenzima Q10. Tudo isso é fundamental. O que você dispensa especificamente quando você foca a sua beta-oxidação é o ácido lipóico, né? O ácido lipóico não é assim fundamental quando você está pensando em fazer oxidação de ácidos graxos e refazer seu ATP a partir da beta-oxidação, né? Mas se você pensa em oxidar seus ácidos graxos, ou para fazer corpos cetônicos, ou para refazer seu ATP, né, sempre você tem que pensar na carnitina como fator primário, né? Então a carnitina, por esse caminho metabólico, né, ele também é usado em cefalopatia hepática, né? A carnitina, assim como também os probióticos, também melhoram bastante a cefalopatia hepática dos indivíduos, né? Prebióticos, né, em si. Então a carnitina também tem sido usada para cefalopatia hepática. Aqui eu não sei dizer para vocês, evidentemente, porque os estudos falam muito da sintomatologia, né? O efeito no glutamato diminui a cefaleia. Então isso aí é uma espécie de dado de confusão de artigo. Eu falo para vocês que quando eu leio o artigo, eu gosto muito de começar pelo material e método, né? E assim, quando você tem a dor como um padrão de análise, nós sempre que analisar se o produto altera o sinal nociceptivo, ou se altera a sensação de dor, ou se modula essa sensação de dor, né? A carnitina, então, ela tem demonstrado vários benefícios, né? O que eu vejo de interessante e novo, né, é anti-inflamatório, inibe o catabolismo de proteínas, automaticamente tende a baixar sua amônia, sua ureia, mas ele também modula o glutamato e a glutamina. Em depressão, ele também tem esse efeito no glutamato,
E eu acredito que talvez seja a maior possível aplicação dele é o efeito do modulador do receptor de glutamato tipo N-metil-D-aspartato. Então, esse ponto, a carnitina é muito pouco utilizada. Eu convido vocês a colocar a carnitina no seu dia a dia exatamente para focar esse caminho, né? Carnitina para dor. O glutamato ele é associado à dor, né, a dor neuropática, a transmissão da dor. O glutamato é associado à depressão. O glutamato tem vários papéis que não são desejados no paciente, particularmente o seu papel na dor é muito importante. Modular receptor de glutamato é um tratamento para dor, né? E a carnitina modula esse glutamato. Então há estudos, inclusive, em neuropatia diabética, né? Aqui eu mostro para vocês um estudo mostrando acetil L-carnitina para pacientes com neuropatia diabética, mostrando o benefício nos indivíduos, né? Então, o primeiro estudo que eu vi, eu falei para vocês, foi sobre neuropatia diabética. E depois disso eu fui dar uma estudada melhor na carnitina, que foi o que chamou minha atenção, né? Neuropatia diabética que é complicado para ser controlado, né? Mas a neuropatia diabética, assim como dor como um todo, tem estudos de carnitina, por exemplo, em osteoartrite. Vai falar assim, mas espera aí. E osteoartrite vai funcionar por quê? Bom, tem um efeito leve anti-inflamatório, mas tem um efeito na dor também, né? Se ele tem um efeito na dor, ele pode ser colocado em qualquer formulação que você vai usar para dor, porque ele modula o receptor de glutamato do tipo N-metil-D-aspartato. Talvez no futuro a gente encontre estudos com carnitina em depressão, carnitina em fibromialgia mais eficazes, né? Carnitina num monte de colocações no futuro. Na neuropatia diabética, neuropatia periférica, é o que tem mais estudos hoje. E realmente era uma área de poucos produtos para você ter funcionando, né, ou atuando bem. E a carnitina mostrou benefício nesses pacientes. Pode ver que a dose varia bastante, né? 250 mg 2 vezes ao dia costuma funcionar nos pacientes. Você pode até aumentar a dose ou usar outras opções para dor nos pacientes. Mas neuropatia diabética seria talvez a maior aplicação da carnitina, quando você não fala só em esporte, né, no desempenho aeróbio, mas principalmente como um produto que seja um efeito quase medicamento. Então, neuropatia diabética, a carnitina traz um benefício nos pacientes, né. Na neuropatia associada à toxicidade por drogas antirretrovirais, também a carnitina funciona, né. Os estudos têm focado muito na acetil L-carnitina. E aqui você vê um estudo que me chamou muita atenção. Foi um dos primeiros estudos que eu vi sobre carnitina, foi de 2009, é o velho pra capeta, né? Foi ele prolongando o efeito da dor da metadona, né? Também mostrando uma eficácia da carnitina nesses pacientes. Então a carnitina, né, quando você usa ele como um recurso ergogênico, lógico que depende do tipo de atividade física que você faz, né? Você vai ter que pegar o paciente que depende da oxidação de ácidos graxos, né? A carnitina, ela melhora a motilidade espermatozoide. Então, ele é usado para a fertilidade de fator masculino. Também ela tem melhora da resistência à insulina. Os estudos mostram o benefício da carnitina em ovário policístico. O efeito primário que eu vejo é o efeito na dor. Neuropatia diabética, principalmente, acetil L-carnitina, né? Seria muito interessante. O parênteses que eu faço para vocês é que ele é muito pouco absorvida, né? 10 a 15%. O injetável talvez fosse a opção primária, né? Para quem é médico, eles conseguem fazer muito bem isso aí. Outro ponto importante da carnitina é o paciente que faz hemodiálise. Na minha opinião, é um pecado não se usar a carnitina no paciente que faz hemodiálise, porque quando ele faz hemodiálise, ele filtra a carnitina e nós deveríamos repor, né? Em alguns países, o protocolo é assim: terminou a hemodiálise, se injeta a carnitina no paciente, né? No Brasil, como o sistema de saúde paga, né, ele tem que ser incorporado legalmente nesse sistema para reembolso. E é uma coisa mitocondrial que você vai usar quando você metabolizar ácidos graxos, né? E aí você tem que usar com esse racional metabólico. Se você usa uma atleta resistida, a gente não espera um resultado mensurável, né? Mas se é um atleta que faz uma atividade física aeróbica, que depende da beta-oxidação ou da oxidação de ácido graxo, sim, aí a carnitina tem sua colocação. Legal, meus meninos? Obrigado pela atenção. Essa é a nossa conversa de carnitina de hoje. Beijão para vocês.